Olá, galerinha! Vamos continuar agora na página 20, no livro Buriti mais Geografia. Estamos aqui na unidade 1, não esqueça, a dinâmica populacional brasileira. E vamos iniciar aqui a segunda parte na página 20, movimentos migratórios. E o texto inicia trazendo a diferença entre migração externa e migração interna. Vamos lá. Migração externa é quando você nasce em um país e vai morar em outro país. Ou quando você mora em um país diferente e muda para o Brasil, por exemplo. Isto é migração externa. Ocorre saindo ou entrando em um país que não é o seu país de origem. Observe no texto. E temos migração interna, que acontece dentro do país. Eu posso morar dentro de um município e mudar para outro município do meu estado. Eu posso fazer a mudança dos municípios para o Rio de Janeiro. Então, são as diferenças. Externa, quando você muda de um país para o outro. Interna é quando você muda de cidade ou estado dentro do seu próprio país. Vamos na sequência para esta tabela. Temos algumas informações sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. Observe a tabela. Temos a chegada dos imigrantes no Brasil em 1884 a 1939. Percebam que a quantidade de pessoas que tiveram origem em outro país e vieram morar aqui no Brasil é muito grande. São italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e entre outros, totalizando 4.158.717 pessoas que moravam em outro país e vieram morar aqui no Brasil. É isso que nós estamos comentando. No capítulo 1, falamos sobre o crescimento da população. Pessoas que vieram de outro país, que vieram morar aqui no Brasil e aumentou a população brasileira. Então, grande parte da população brasileira é formada por imigrantes. Veja aqui no texto. Observe essa imagem aí de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Observe aí o formato do telhado e o desenho das janelas. Observar aí, essa arquitetura, essa construção aí é de origem de outro país. É uma influência de estrangeiros que vieram morar no Brasil e trouxeram a sua arquitetura, que é uma forma de expressão artística, uma maneira de se perceber uma influência dos imigrantes no Brasil é através dos prédios, muitos prédios no Brasil. Então, o texto diz que hoje, mesmo tendo diminuído o número de pessoas que vieram morar no país, ainda é grande o fluxo migratório de pessoas estrangeiras vindo para o Brasil. O texto cita aqui os coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, angolanos, além de sírios e haitianos. Esses estrangeiros vêm fazer o quê? Vêm trabalhar, estudar, procurar a oportunidade de uma vida melhor. Importante termos a curiosidade, no ano passado, em 2020, o Brasil ele recebeu muitos imigrantes por conta da pandemia. Como o Brasil faz fronteira com muitos países, no início do ano de 2020, a gente viu na televisão algumas vezes uma grande quantidade de venezuelanos que vieram da Venezuela em busca de hospitais de tratamento aqui no Brasil. É só uma informação que isso aconteceu
Recentemente, essas pessoas vieram para o Brasil em busca de medicamento, tratamento, porque na Venezuela a pobreza é extrema e não oferece serviços essenciais para a população. Observe esse comentário. Lembre-se que estudamos na primeira parte que um terremoto devastou o Haiti. Aqui nós vemos os refugiados recebidos no Brasil. Tá vendo aqui essa imagem de haitianos que vieram para o Brasil fugindo do terremoto que devastou o seu país. Aí o texto fala que não é apenas pessoas de outros países que vêm morar no Brasil, mas também os brasileiros saem do Brasil para morar em outros países. Um dos países mais procurados é os Estados Unidos. Não é à toa, porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, ótima oportunidade de emprego e de estudo. O texto mostra que em 2015, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior e a maioria deles vivia nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, muitas pessoas tentam migrar para morar. É muito comum e sai muito em reportagem os mexicanos que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, de várias formas possíveis, atravessando o rio a nado, dentro de caminhões, dentro de caixa, enfim, muitas tentativas de entrar nos Estados Unidos. E todos eles buscam uma condição melhor de vida, uma possibilidade de viver melhor. E aqui você vê essa imagem de comemoração do Brazilian Day, Dia do Brasileiro. É uma comemoração feita para brasileiros que moram nos Estados Unidos. E como são muitos brasileiros que moram lá, é uma oportunidade de fazer apresentações, promover encontro de pessoas e movimentar o comércio local, com comidas típicas, restaurantes. É uma comemoração associada ao comércio específico para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Olha aqui essa reflexão, essa pergunta. Você teria coragem de ir morar nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor? Pense, tem? E aqui o texto mostra que o Paraguai, o país vizinho ao Brasil, também existe um grande número de brasileiros que emigraram para lá, para morar lá, em atividades agrícolas. O número é de 300 mil brasileiros, aqui no livro de vocês, que foram para o Paraguai em 1970, quando o governo paraguaio permitiu que os brasileiros comprassem terras no país e pudessem desenvolver ali suas plantações. Vamos ver uma curiosidade que o livro traz. Esses imigrantes brasileiros que vão morar no Paraguai são conhecidos como brasiguais.